trazer o resultado para vocês novamente para conversar sobre esse resultado um pouquinho. Vamos chamar então a professora Gisele, já está aparecendo aqui na tela? Isso. Olá, tudo bem, pessoal? Boa noite. Prazer tudo bem? Aqui com vocês. Que privilégio estar aqui participando desse mega evento que maravilhoso e que particularmente para mim é muito especial, é muito gratificante, né? É uma conquista mesmo. Muito obrigada. O privilégio é todo nosso. Sabe por quê, gente? Ela está de férias no hotel e está aqui participando do evento, abriu mão de tudo, está com os meninos ali, com o pastor e tudo, e abriu mão para estar com a gente. Então, obrigada de coração por tudo que você está fazendo, né? Só que você vem acompanhada de muitas histórias e muitas coisas. Então, eu quero pedir para o pessoal da produção colocar na tela, para você, com a sua vivência, falar um pouquinho do porquê que você está aqui nesse momento agora e explicar um pouquinho dessa questão do parecer que a gente tem do Mentimeter, da impressão que as pessoas têm com relação à paralisia cerebral, os tabus, os mitos, como funciona, né? Isso. Então, gente, boa noite. Sou mãe, então, né, além de ser profissional, esposa de pastor, ter, né, todas as responsabilidades de um departamento na Igreja Adventista, que é o Ministério da Mulher, Recepção, a FAM, para quem sabe aí, quem é da rede, né, Adventista vai entender o que eu estou falando. Bom, sou responsável, sou secretária do meu esposo, nesse caso, né? Mas, além de tudo isso, eu sou mãe do Giovanni e do Juliano. O Giovanni tem 13 anos e o Juliano tem 7 anos. O Giovanni, ele tem paralisia cerebral. E para nós, né, como família, ao receber uma pessoa com paralisia cerebral, é assim, no primeiro momento é um susto. E primeiro, assim, muitos não conhecem o conceito. E outra coisa, os profissionais não falam abertamente para a gente o que é exatamente, não explica para os pais o que é ter paralisia cerebral, né? Porque se eu, então, não explica assim de forma clara, o seu filho teve falta de oxigenação. Seu filho sofreu em algum momento, né, ou na gestação, vamos investigar, ou no parto, pode ter sido a hipoglicemia que ele teve, a prematuridade, pode ter sido alguma coisa na gestação. Você usava drogas? As perguntas, né? Você tentou aborto? Porque, assim, não estou assim para negar, e mesmo se sendo difícil esse assunto, né? Mas muitas mães, às vezes, tentaram isso mesmo, ou viveram, usaram esse tipo de entorpecente. No meu caso, não foi. Mas é um dos motivos que causam a paralisia cerebral, né? Não sei, vai ter profissionais mais aí à frente para explicar exatamente a causa, mas a gente está aí, é um tabu para muitos pais, quando recebem a notícia, seu filho é especial, seu filho tem falta de oxigenação. Falei, tá, a primeira pergunta que você faz assim para o médico, né? Ele vai ter qual é o tempo de vida do meu filho, né? Primeira preocupação, se ele vai, quanto tempo de vida ele vai ter. Aí a gente fala assim, aí o médico, eu não sei, só o tempo vai dizer. Aí outra pergunta você faz, ele vai andar, vai falar? Não sei, só o tempo vai dizer. E foi assim, e o diagnóstico que veio no laudo do meu filho, depois da tomografia, foi leucomalácia periventricular. Falei, meu Deus, o que é isso? Por que, como assim? E peraí, meu filho é Down? Meu filho, qual é o nome, né, da deficiência? Qual que é o nome? Sim. Aí o médico, não, foi uma hipóxia. Como assim? Mas não me explicou exatamente o que era. E os terapeutas, no caso, assim, com o tempo, foram ensinando para gente. E vocês viram aí na pesquisa, né, que a gente colocou algumas perguntas meio mistas, né? Mostrando a questão das porcentagens, do que é, quanto afeta, e realmente tem uns dados aí que são reais mesmo, né? Dentro do mundo da pessoa com paralisia cerebral, tem essas porcentagens aí, 25% falam, não falam, 25% não andam, 25% não, é o caso do meu filho, que não anda, não fala, ele 50% tem atraso cognitivo, né, no raciocínio, desenvolvimento mental, no caso, meu filho não teve, né? Então, assim, para você ver como é inúmero, como é misto esse mundo da paralisia cerebral, cada um é único, somos únicos, como a Clarinha falou. E no caso do Giovanni e da Clarinha, vocês viram, a Clarinha afetar os 4 membros, né? A questão motora, né? De localização da lesão dela. Foram nos 4 membros, dá para ver a posição da mão, afetou a fala da Clarinha, mas com os estímulos de desenvolvimento tido pelos pais, ela conquistou, né, a fala do jeitinho dela, porque são características da paralisia cerebral. No caso do meu menino, que no caso também da nossa próxima convidada de amanhã, que vocês vão ver aí, a gente vai ter a Fernanda com a gente, ela vai contar também um pouquinho do Danilo, que também foi afetado na questão da fala e na questão motora, não é? Então, a gente pode ter essa noção. E igual no caso aqui, ó, é um cérebro paralisado? Puxa vida, quem realmente não conhece a paralisia cerebral vai achar que a pessoa com paralisia cerebral, ela é totalmente inerte ao mundo, né? Porque às vezes pela questão física de estar numa cadeira de rodas, com movimentos bem limitados, por não falar, pela visão não ter um foco fixo, né?
aquele olharzinho mais vago, acha que ela não entende nada, que ela está totalmente alheia ao mundo. E não é isso. Não foi o cérebro que foi paralisado. Foram pedacinhos, pequenas lesões, que foi a maioria das respostas também ali. Parabéns para você aí que está ligado no que é paralisia cerebral. Então, são pequenas lesões no cérebro. Diferente de um órgão nosso, de um membro que não está funcionando. O médico fala assim, ó, seu dedo não tem jeito mais, se você manter o seu dedo, ele vai necrosar e vai causar uma infecção generalizada, você precisa retirar o seu dedo. E você faz uma amputação, no caso, de alguma parte do corpo. No cérebro não é assim. No seu cérebro, o que acontece? Quando há uma lesão, quando há uma hemorragia, quando há um acidente vascular, alguma coisa que acontece no período da gestação, no período do nascimento, né? Período perinatal, e no pós-nascimento, quando o bebezinho tiver até por volta dos 5 anos, é considerado um afogamento, alguma falta de oxigenação, uma falta de nutriente, alguma coisa possa vir a lesionar este cérebro, que vai criar, no caso, quando é lesionado, além de ter hemorragia, questões lá, né, específicas, quando ele está cicatrizando, ele calcifica, viram pequenos ossinhos. Então, essa parte do cérebro, realmente, ela não vai funcionar como deveria. E se fica calcificado, e o que a gente faz? Meu Deus, acabou então a parte que ela precisava falar, que ela precisava andar, essa pessoa não vai nunca mais? Não acontece dessa forma. Por isso, a importância de termos uma rede multidisciplinar de pessoas para apoiar e estimular essa criança e esse bebê e essa pessoa desde sempre. Por quê? O cérebro, ele está assim, machucou, lesionou, não está funcionando aquela parte. Mas, cientificamente provado, existe a plasticidade cerebral. Que a plasticidade nada mais é a capacidade do cérebro de se adaptar, de aprender aquilo que aquela parte não faz mais, para poder desenvolver e criar meios de poder, por exemplo, levar a mão, coisa que não fazia mais, por exemplo, fechar as mãos, abrir os olhos, ter uma postura, a fala em si, como a Clarinha contou também no seu relato, que após ter esse estímulo da fono, começou a sua fala. Então, a gente não pode desistir de nenhum deles. Mas, Gisele, está falando aí como seu filho, é o caso, né? Não anda, não fala. Meu filho também está na mesma situação. A gente não pode desanimar. O estímulo precisa ser constante. E, no caso, diferente de um bebê que não é deficiente, quando ele recebe, ele observa, né, o seu meio, começa a querer andar, a falar, balbuciar. O bebê especial, o bebê com paralisia cerebral, no caso, né, ele não vai ter esse estímulo porque aquele pedacinho do cérebro onde ele poderia responder, né, observar, não funciona mais. O que a gente precisa fazer para estimular esse bebê? Criar vivências. Então, não vai ser o cérebro que vai mandar o corpo, vai ser o contrário. Foi o que eu aprendi com a minha vivência de mãe. Vai ser, e também com os estudos que a gente tem feito sobre. É o corpo ensinando o cérebro. Por isso a importância de tantas terapias e da multidisciplinaridade, né, no atendimento da pessoa com paralisia cerebral. Precisamos de fisiatras, médicos, pediatras, ortopedistas, medicina no geral, que abrange qualquer pessoa. Ortopedistas, neurologistas, fisiatras, como eu disse, fono, terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e outros mais, que vão estimular essa criança a desenvolver a sua maior potencialidade dentro da extensão da lesão que ela contém, né? Se for pequena, ela terá mais probabilidade de desenvolver. E se for grande, mesmo assim, terá qualidade de vida. Qual que é o intuito, então, de criar uma rede, de criar um apoio, de juntar as famílias? Quando a gente recebe, então, essa notícia de que o filho é especial, e agora? A quem eu recorro? Eu estou sozinha, me sinto abandonada. Meu Deus, não tem ninguém aqui mais que tenha um filho com paralisia cerebral. Porque nada mais não é tão frequente em alguns lugares, outros sim. Dependendo das questões sanitárias, as questões de cuidado no pré-natal e pós-nascimento, as questões de condições de parto, que são os casos, como a Clarinha falou, que foi sofrimento na hora do parto. Muitos conhecidos nossos, né, acontecem dessa forma, a lesão em si. Então, o que a gente precisa, então, de professores, de família, de cônjuges, né, de irmãos, de tios, de avós, de pessoas que nos apoiem para que possamos dar condições de uma boa saúde, uma boa vivência, uma vida, não só sobreviver, mas uma vida com qualidade para a criança e para o adolescente, para o jovem, adulto com paralisia cerebral. Infelizmente, Kenny, eu vi num grupo que a gente acompanha, né, lá no Facebook também, né, Paralisia Cerebral e Amigos, um abraço para quem estiver assistindo aí, divulguei lá para eles também, uns relatos muito tristes de uma família, de uma mãe que diagnosticada com câncer terminal,
única cuidadora do seu filho, não tinha mais ninguém a recorrer, ninguém, sozinha, só ela cuidava, foi abandonada, consequentemente, pelo esposo, que é normal, entre aspas, né? Porque 70% dos casais com um filho especial, independente, um filho, né, com deficiência, independente de qual seja, 70% leva ao divórcio. Muitos não aceitam, ou até o extremo do abandono dessa criança em orfanatos. Então, a gente precisa dessa rede, desse apoio, porque nesse caso extremo dessa mãe, desses 2 relatos que eu vou contar para vocês, uma delas, no caso, ela estava com câncer terminal e só ela cuidava do filho, e quando o médico deu o diagnóstico que ela não teria mais tempo de vida, infelizmente, ela deu veneno, ela tomou o veneno e deu veneno para o filho dela. Olha, Kenny, que situação mais constrangedora e triste, né? Outro extremo que chegou foi uma outra mãe que chegou a falecer, era a única cuidadora do filho, e o filho morreu por inanição, por 5 dias. Que situação. Sem alimento, sem nada, porque ninguém sabia cuidar. Então, por que a gente precisa de uma rede de apoio, então, Kenny? Para poder ajudar as pessoas, orientar qual que é o terapeuta melhor, qual que é o médico que entende meu filho, qual que é o pediatra que vai atender com carinho, que não vai falar assim, não, seu filho não tem jeito, como falaram para Clarinha. Não, para que fazer fono? Não precisa. Muitos falaram para mim também. Não, aqui eu não atendo, não, eu não sei lidar com pessoas assim. Não, entendeu? Essas falas machucam a família já está meio que já abalada pela situação e acomodando, né, quando recebem a notícia. Mas quando recebem o apoio de um profissional, de uma escola preparada para receber, de uma medicina que preparada para receber, terapeutas ou então amigos, né, conhecidos, que estão aqui prontos, uma igreja pronta para receber uma pessoa com paralisia cerebral, não tem preço. É o que a gente precisa. E por isso está aí, né, Kenny? Pode falar para a gente o que tu tem trazido para a gente. Eu estou muito feliz e eufórica com essa rede. Vocês viram a quantidade de conhecimento que a Gisele tem, né? E é uma alegria muito grande, porque assim, o perfil que ela falou aqui, ela passou para mim, a gente pediu uma mini, vamos contar os bastidores, né? Vamos começar por partes. A gente pediu uma mini biografia de cada um das pessoas que vão estar falando. E a dela, gente, acho que se botar no Word, dá umas 14 páginas. Tanta coisa que essa mulher faz, e isso e aquilo, e vai para um lado, vai para o outro e tal. E a gente, quando ligou para ela, fez um Zoom e conversou com ela, falou, Gi, a gente tem um projeto assim, 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 tal. Você topa ajudar? Mas o ajudar era ajudar, vir aqui, falar e tal. E ela se encantou e amou tanto o negócio que ela disse, deixa comigo que eu vou fazer acontecer. E aí a gente disse, opa, então ótimo, nada melhor do que uma pessoa que vive isso para poder entender o outro. Né? Eu só estou aqui hoje porque tenho um filho com autismo. Senão, o que seria de mim para poder falar de autismo, disso, daquilo, sem o conhecimento, né? Sem a vivência que a gente tem. Então, Gi, de maneira oficial, conte para todos, já está tudo aí, rufe os tambores agora, né? Joguem os confetes, né? Os fogos de artifício. De maneira oficial, prepare o seu celular agora, para você que tem filhos, ou é professor, ou é terapeuta, de alguém com com paralisia cerebral, que é a rede para ser mais, para ser acolhido, para ser respeitado, para ser amado. É um resuminho, um pedacinho da paralisia, né? Que é um nome às vezes até assustador, como eu disse aqui, a gente comentou antes, e alguns até acharam, né? Ah, o cérebro paralisado e tal. E o ser cerebral. Então, juntou esse para ser, tá aqui a nossa nova rede, estou super feliz de poder participar, me sentindo amparada como mãe, acolhida e abraçada pela igreja, né, assim, pela preocupação que a rede adventista tem de promover esse cuidado com as famílias com paralisia cerebral. Muito grata. E se você também tem algum conhecido, se você tem algum familiar com paralisia cerebral, entra aí no grupo também, que eu já estou fazendo parte da rede, já curti as páginas aqui. Só no Instagram, você segue aí, @parasermais, só digitar tudo junto, e também no Facebook, Para Ser Mais, é só pesquisar lá, que aparece a página. Já compartilhei para um monte de conhecidos. Você também, se não conhece, Gisele, eu não tenho vivência, não tenho, mas compartilha. Você pode atingir pessoas e assim, dar um suporte, né, emocional, principalmente, de fortalecer essas famílias a seguirem em frente. Um dos pediatras, Kenny, falou assim para mim, o terceiro, né, depois de rodar alguns, só comentar para você, falou assim para mim, Gisele, o seu filho vai ser aquilo que você quiser que ele seja.
fala pesado, né? Falei, eu quero que ele seja tudo que ele puder, tudo que ele quiser, assim, eu quero que ele seja o máximo, mais que ele quiser. Então, que seja assim, mesmo as limitações dele, não podendo falar, não podendo andar, mas ele entende e eu quero proporcionar o melhor para ele. E assim também eu sei que muitas mães e muitos pais estão aqui nos assistindo e familiares que querem o melhor para os seus filhos. Então, faça isso, participe dessa rede com a gente, nos apoie. Você que é terapeuta, eu gostaria de aprender mais, se aperfeiçoar, entender mais a paralisia cerebral. Por favor, esse é o convite. Nós precisamos de você, precisamos de médicos bons, médicos capacitados que nos atendem e sonhem conosco. Sonhem que meu filho vai andar, que seja com um andador. Sonhem que meu filho vai falar, nem que seja por um computador. Né? Sonhem por qualquer motivo, mas sonhem com a gente. Esse é o convite, então. Vem aqui participar da rede para ser mais. E amanhã esperamos mais um pouquinho mais, se dessa uma spoilerzinha. Exatamente. E essa é a mãe do rapaz que tem o sorriso mais lindo que eu já conheci, viu? E com certeza Deus tem um propósito muito grande na vida de vocês. Agora, falando em Deus, em igreja, em adventista, em rede, pode participar dessa rede só quem é adventista? Não, de forma alguma. A gente precisa de quanto mais amigas, né? E mais pais, mães e pessoas com paralisia cerebral para nos orientar de regiões, né, de vários lugares do país ou de vários lugares de outros países também. Que bom que, né, que tem quanto mais pessoas, melhores. Vamos, gente, fortalecer a nossa rede aí, como o Rafa tá fortão agora aí, né? Tá chique, tá forte. É o irmão mais velho, né? O irmão mais velho, agora tem o irmão mais novo, né? E depois a gente vai apresentar outros irmãozinhos aí, os caçulinhas, né? Mas, Gi, outra pergunta que eu vou te fazer para a gente já concluir essa parte aqui. O grupo, a rede, tá? Ela se restringe somente a Instagram e Facebook ou tem mais alguma coisa? Não, teremos grupos com WhatsApp, né? E temos aí o e-mail também, né? Que tá no grupo aí do Gmail próprio, né? É isso mesmo? Exatamente? Exatamente. Daqui a pouquinho nós vamos colocar lá, né? Isso. Qual que é a vantagem do WhatsApp? É a rapidez da comunicação, né? Essa troca rápida, né? Às vezes no Instagram você vê, contempla e tal, no Facebook também, mas não tem aquela resposta rápida. Então teremos grupos aqui, então, com pais ou mães ou amigos afins, né? Terapeutas, para nos orientar nesse cuidado com as pessoas com paralisia cerebral. Então a gente está precisando desse apoio, precisamos de você que está nos assistindo, você que é profissional da área, você que é simpatizante, quer aprender mais e conhece alguém, tem alguma informação legal, novidade, a gente vai trocar figurinhas, né? Vamos crescer juntos aí, com terapias, como a gente disse, que é importantíssima. A importância da terapia é contínua para a paralisia cerebral, porque existem os estirões de crescimento, né? E a memória, ela não aprende, ela tem que aprender o tempo inteiro, porque é o corpo ensinando o cérebro, como eu disse ali. E a memória muscular, ela é curta. Ela precisa ser estimulada o tempo inteiro. Essa é a questão da paralisia cerebral. E deu um estirão, mudei, no caso de cidade. E aí, não tenho terapia agora? Quem conhece? Quem pode me indicar? Meu filho está parando, meu Deus, é tempo perdido para eles. Então, a gente precisa muito desse apoio, né, mútuo entre famílias e regiões. E o WhatsApp está aí também para dar esse suporte aí, para a gente poder crescer e nos apoiar uns aos outros. E a gente precisa dessa rede para ninguém. A gente não viu mais histórias desse tipo, tristes, como eu contei, de pessoas abandonadas, que não tenham ninguém para apoiar, ninguém para cuidar, ninguém que saiba lidar com a paralisia cerebral. E não vai ser mais um tabu. A gente está aqui para quebrar esses tabus, né? Para poder conhecer e aprender e amar e se apaixonar. E somos todos, né? O título do nosso webinar, somos todos o amor de alguém. Eu tenho meu amor aqui, em especial no caso é o Giovanni, meu outro filhinho também, esposo, família. Mas nesse caso, ele precisa de mim. E eu preciso de você para me ajudar também. Nossa rede precisa ser grande. Não só a minha família. Eu preciso de mais pessoas. Esse é o convite. Gi, incrível sua fala, viu? Que Deus continue te abençoando. Amanhã você volta, né? E a gente vai bater mais um papo com a Fernanda. Gente, a Fernanda é uma mulher incrível. Ela tem muitas histórias com o Dan, né? E a gente vai deixar para ela contar amanhã, né, Gi? A gente conheceu ela também nos bastidores ali. Eu sigo ela desde sempre. E vai ser muito bom. Se você não segue ela ainda, já segue lá também, Fernanda Terribili, né? Anote aí direitinho, depois a gente coloca aqui também para você. Gi, muito obrigada, uma boa noite, aproveite aí, né, suas férias, e amanhã a gente se vê de novo, viu? Amanhã, ok, a gente combina. Beijo, gente, obrigada, um grande abraço, fiquem com Deus.